abre-se um novo capítulo, a preparação de Saulo para o ministério. Diz a Bíblia que ele foi levado cego para a cidade de Damasco, na rua direita, na casa de Judas, e fica 3 dias orando e jejuando. Quando o próprio Deus aparece a Ananias em Damasco e diz: vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo está orando. Eu quero que você imponha as mãos sobre ele, para ele ser curado. E Ananias responde: ah, Deus, eu tenho escutado de tanta gente, quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. Mas Deus diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu enviarei para longe aos gentios, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ananias vai, impõe as mãos sobre Saulo, ele é curado da cegueira, ele é batizado, ele é revestido com o Espírito Santo. E agora eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Atos 9, verso 20, por favor. Atos 9, 20. Diz a Bíblia que logo que ele foi curado, logo depois que ele foi batizado, e logo depois que ele foi revestido com o Espírito Santo, ele começou a pregar em todas as sinagogas de Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Agora preste atenção no verso 22, Atos 9, 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. E agora eu vou lhe fazer uma pergunta, não precisa me responder, só para pensar. Há alguma diferença entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. Mas no verso 22 ele demonstra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Demonstrar é provar uma tese detalhada, exaustiva e meticulosamente. Portanto, há uma grande diferença entre a pregação do verso 20, que é declaratória, para a pregação do verso 22, que é demonstrativa. A grande pergunta é: quanto tempo durou entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? Atos não responde. Mas a resposta está em Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 17, porque foi um intervalo de 3 anos. A pergunta é: onde Paulo esteve nesses 3 anos? E Gálatas 1, 15 a 17 diz que logo que ele foi convertido, batizado, curado e cheio do Espírito Santo em Damasco, ele não partiu para Jerusalém, não subiu para Jerusalém onde estavam os apóstolos, nem consultou carne e sangue, mas ele partiu para a Arábia. E foi lá na Arábia que o Senhor Jesus se revelou a ele e nele. E depois de 3 anos, então, ele volta outra vez para Damasco, conforme Gálatas 1,18. E então, nesses 3 anos é que ele sobe pela primeira vez a Jerusalém. Preste atenção nisso. O que ele ficou fazendo 3 anos na Arábia? Foi o tempo em que Jesus se revelou a ele e nele. Ele não aprendeu a sua teologia aos pés de um mestre. Ele aprendeu a sua teologia por revelação direta do Senhor Jesus. É por isso que ele é chamado o teólogo do mistério. Nesses 3 anos ele releu o Antigo Testamento e ele percebe que aquele Jesus que ele perseguira, de fato era o Messias. Convencido desta verdade, 3 anos depois ele volta outra vez para Damasco. Curiosamente, Jesus investiu 3 anos nos apóstolos. E porque Saulo foi chamado fora do tempo, Jesus também investe nele 3 anos na Arábia. Quando ele volta agora para Damasco, é aí que se encaixa o verso 22. Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. O que acontece com ele? Os judeus querem matá-lo. Ele tem que fugir de Damasco, de forma humilhante, dentro de um cesto, muralha abaixo. E agora ele vai subir para Jerusalém. Eu peço a atenção sua, porque eu gostaria de levantar uma tese aqui. E a tese é esta: nós imaginamos que Saulo foi poderosamente usado por Deus desde a sua conversão. Isso não é verdade. Saulo precisou aprender uma das verdades mais importantes do cristianismo, a doutrina da nova aliança. Na velha aliança tudo depende de mim.
Nada de Deus. Lembra quando Moisés desceu com a tábua da lei lá do monte, com as tábuas da lei do monte? O povo disse, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram mesmo? Claro que não. Faltou-lhes sinceridade? Não, faltou-lhes poder. Nós não fazemos nada. A nova aliança diz, tudo provém de Deus, nada de nós. E Paulo, mais tarde, ensinou essa doutrina na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, versículo 14, quando ele diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto os que são salvos, como os que se perdem. Para uns, cheiro de vida para a vida, para outros, aroma de morte para a morte. Mas quem, porém, é suficiente para estas coisas? A pergunta fica no ar no capítulo 2, 16 de 2 Coríntios, e ele só vai dar a resposta no capítulo 3, versículo 5, quando ele diz, a nossa suficiência vem de Deus. Isso é nova aliança. Tudo de Deus, nada de mim. Agora, a tese é esta. Quando Saulo subiu para Jerusalém, ele subiu pensando, imaginando que ele seria o grande líder da igreja em Jerusalém. E ele tinha motivos para pensar isso. E eu procurarei provar essa tese. Em primeiro lugar, ele tinha motivos para pensar assim, porque todos os apóstolos de Jesus, exceto Judas Iscariotes, eram galileus. E os galileus em Jerusalém eram desprezados, como gente inculta, como gente atrasada. Era chamada Galileia dos gentios. Tanto é fato que no Pentecoste, quando o povo se reuniu e viu o que estava acontecendo, uns disseram, não, são galileus, estão bêbados. Segundo, os apóstolos de Jesus eram homens iletrados e incultos. E Jerusalém era a capital intelectual do conhecimento teológico. Lá estavam os escribas, doutores da lei, lá estavam os fariseus, lá estavam os sacerdotes, lá estava o sinédrio. E Paulo pensou assim, esses homens incultos e letrados não lograrão êxito nesta capital da teologia. E mais, ele pensou, bom, eu conheço Jerusalém, eu fui criado aqui aos pés de Gamaliel, eu tenho trânsito livre nos corredores do poder religioso dessa cidade, aliás, eu persegui a igreja de Deus aqui, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil, eu sou o homem, desculpem da expressão, eu sou o cara. É dessa maneira que ele subiu. Sabe o que aconteceu? Olha em Atos 9, 26. Quando eu chego em Jerusalém, todos os discípulos não acreditaram na conversão dele, pensaram que ele estava blefando, pensaram que ele estava sabotando a fé cristã e bateram a porta da igreja na cara dele. Primeira decepção. Aí Atos 9, 27 diz que Barnabé leva Saulo aos apóstolos, conta a experiência que ele tivera em Damasco, e ele é acolhido na igreja de Jerusalém, e agora ele passa a entrar e sair e a falar ousadamente com os helenistas, mas os helenistas querem matá-lo. Sabe o que está acontecendo agora? Diz o texto aí que os discípulos se reuniram e disseram para ele, Saulo, você não pode ser nosso pastor, você tem que ir embora da nossa igreja. Ô, gente, não é fácil para um pastor ser mandado embora de uma igreja quando ele está convencido que deve ficar na igreja, mas os crentes acham que ele deve ir embora. Sabe o que aconteceu com Saulo? Ele não foi embora. Não foi embora. Mas não era apenas os crentes que queriam que ele fosse embora, não. Deus queria que ele fosse embora. Abra sua Bíblia em Atos 22, 17. O próprio Deus aparece para ele e diz assim, vai embora de Jerusalém que eles não vão ouvir você. Sabe o que aconteceu? Hoje, ser mandado embora pelos membros da igreja é uma coisa. Vai ser mandado embora da igreja pelo próprio Deus? Sabe o que ele fez? Ele não foi embora. Olha comigo o versículo 18 e 19, que ele começa a discutir com Deus. Ele diz, Deus, mas eu persegui a igreja, mas quando se derramou o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava entre eles, consentia nisso, e até guardei as vestes daqueles que o apedrejaram. Em outras palavras, ele está dizendo para Deus o seguinte, Deus, o Senhor vai cometer um erro estratégico me tirando dessa igreja. Eu sou o homem, eu tenho o melhor currículo, eu tenho o melhor perfil. Só que Deus não mudou, foi Saulo quem teve que mudar e mudar-se. Deus diz, vai! Sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi. Volte para Atos 9:30, por favor.
Diz Atos 9:30 que os discípulos se reuniram e o levaram até Cesareia. Preste atenção, ele não foi, ele foi levado. Ele não saiu, saíram com ele. Ele foi tirado de Jerusalém como Ló de Sodoma, a reboque. E o mandaram para onde, conforme Atos 9:30? Para Tarso. E onde era Tarso? A cidade que ele nasceu. Sabe o que Deus está dizendo para esse cara que pensa que é o tal? Deus está dizendo assim: meu filho, arruma as malas e volta para casa. Se você pensa que eu que dependo de você, pois é você que depende de mim. Ele tinha que aprender a doutrina da nova aliança. Mas o pior não tinha acontecido não. Ele ficou uns 10 anos em Tarso, no anonimato, longe do palco, fora dos holofotes. E o golpe final vem no Atos 9:31. Diz que no dia que Saulo foi embora da igreja de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e passou a crescer. Você quer coisa pior para um pastor do que isso? No dia que vai embora da igreja, todos os problemas da igreja se resolvem e a igreja explode em crescimento. Deus estava trabalhando nele antes de trabalhar através dele. Primeiro ele tinha que aprender o segredo da nova aliança. Vários anos depois, explode um avivamento em Antioquia da Síria, e diz a Bíblia que a igreja manda para lá Barnabé, ele se alegra ao ver a graça de Deus prosperando, procura Saulo, o apanha em Tarso, e durante um ano eles ensinam a palavra de Deus em Antioquia, e agora, quando orava e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Preste atenção, não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Eu lhe pergunto, você já foi reserva alguma vez? Já ficou na sombra de alguém alguma vez? Saulo não era o líder, ele era o liderado. Ele tinha que andar debaixo do cajado de Barnabé. Deus ainda estava trabalhando nele, para depois trabalhar através dele. Ele ainda tinha que aprender o segredo da nova aliança. E aí foram para a obra missionária, e João Marcos foi com eles. Quando chega em Pafos, um mágico tenta impedir o procônsul de se converter, e diz a Bíblia que Saulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no mágico e disse: ó servo do diabo, até quando perverterás os retos caminhos de Deus, pois ficarás cego. E diz a Bíblia que o mágico fica cego, o procônsul se converte, o temor cai sobre a multidão, e a partir de Pafos, Saulo deixa de usar o seu nome judaico Saulo, e passa a usar o seu nome romano Paulo, e a partir daí, ele está pronto para ser o maior líder do cristianismo, porque ele aprendeu a verdade que tudo depende de Deus, nada depende de mim.